nosso curso de História para o terceiro ano do ensino médio. E na aula de hoje a gente vai falar aí sobre o fim da União Soviética. Claro que a gente vai abordar um pouquinho aí do momento, digamos assim, que vai ter o apogeu da União Soviética e depois o seu declínio, terminando aí em 1991 com a Comunidade dos Estados Independentes, a SEI, sendo formada. E a gente vai começar falando a primeira coisa aí sobre o processo de desestalinização feito pelo Nikita Khrushchev a partir de 1956. Gostaria de lembrar para vocês que a gente já viu uma aula sobre as revoluções russas, no qual a Rússia ela vai passar por uma série de revoluções, sendo culminando em 1917 com a Revolução Socialista. Nela vai ser tomado o poder o líder socialista revolucionário Lenin, e o Lenin ele vai conduzir o país ao socialismo. Vai passar por uma guerra civil extremamente sangrenta, extremamente destrutiva para o país, mas logo após essa guerra civil, o Lenin acaba morrendo. E quem vai assumir como secretário-geral do Partido Comunista e comandante supremo aí da União Soviética vai ser o Joseph Stalin. Vale só a gente destacar o seguinte: quando se pensa em país, União Soviética, o nome já ajuda a gente a definir algumas coisas. Porque o nome diz o seguinte: União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E quais são essas repúblicas? É um grupo de países que antes da Revolução eram independentes e agora eles estão unidos. Quer dizer que esses países, como a Rússia, a Ucrânia, o Uzbequistão, esses países todos, eles têm uma certa autonomia, têm um governo, mas esse governo está ligado diretamente ao Comando Supremo da União Soviética, beleza? Então é bom a gente entender esse meandro. O que vai acontecer? Quais são as características do governo do Joseph Stalin? A gente vai ter características extremamente positivas de desenvolvimento econômico e características extremamente negativas. Tanto é que até hoje se discute até que ponto o Stalin foi um grande líder ou um grande ditador. Não vou entrar aqui numa discussão de caráter de quem tem razão sobre isso, não vou entrar aqui numa discussão de julgamento histórico sobre um personagem, não é esse o objetivo do nosso curso. Eu só queria chamar a atenção que, se por um lado Stalin conseguiu recuperar economicamente o país, tirando de uma situação catastrófica lá da Guerra Civil, passando por uma vitória na Segunda Guerra Mundial e já iniciando aí o processo de modernização, principalmente tecnológica, que vai culminar lá depois, mais tarde, na corrida espacial. Então, o Stalin vai ter um mérito muito grande a respeito disso. Mas, por outro lado, ele vai ter o quê? Os campos de trabalho forçados, gulags, entre outras coisas, num período chamado de terror, entre 36 e 39, por exemplo, cerca de 500 mil pessoas sendo fuziladas, mais de 5 milhões de pessoas presas. Então, você tem esses dois lados da moeda. O que vai caracterizar, digamos assim, o governo do Stalin são três pilares: o culto à personalidade, ou seja, enaltecer a personalidade do Stalin como um todo, a centralização do poder. Então a União Soviética passa a centralizar o poder em cima das outras repúblicas, e também a ideia aí do socialismo num país só. Ideia essa extremamente controversa, e a marca dessa controvérsia é com o Trotsky. O Trotsky imaginava a ideia de um socialismo se espalhando pelo mundo. Em nome disso, o Trotsky acaba saindo da União Soviética também. Seja lá como for, esse culto à personalidade faz com que, entre outras coisas, e a imagem demonstra aí, eu vou colocar aqui o apontador para a gente observar, estátuas de Stalin sendo construídas em seu governo. Quando o Nikita Khrushchev ele vai chegar ao poder, depois da morte de Stalin, Stalin morre em 1953, Khrushchev ele começa esse processo aí de desestalinização, ou seja, retirada dessas ideias de culto à personalidade, entre outras coisas, derrubada das estátuas do Stalin, entre outras coisas, retirada do túmulo de Stalin do lado do túmulo do Lenin, e tentar, digamos assim, buscar
aquilo que houve de errado no governo do Stalin. Para isso, eles vão fazer um relatório muito grande, chamado Relatório Khrushchev, e esse relatório, entre outras coisas, vai apresentar todos os erros e todos os crimes da época do governo do Stalin, tentando isentar, de certa forma, o Partido Comunista, como se aquilo que houve no governo do Stalin fosse algo específico de um momento ditatorial que não tem a ver necessariamente com a ideia do socialismo real, a ideia do socialismo colocada em prática pela União Soviética. Mais uma vez, a gente não vai entrar em julgamento de quem está certo e quem está errado no meio dessa história toda. Vale a gente destacar que com o período aí do Khrushchev, a gente começa a observar um pouco menos de centralidade no comando. O poder ele deixa de ser tão centralizado quanto era na época do Stalin e começa a ter uma série de melhores condições de trabalho, um pouquinho mais de liberdade. Melhores condições de trabalho, entre outras coisas, você passa a ter jornadas de trabalho de 6 horas por dia, você passa a ter descansos regulamentados. Então, você começa a ter uma qualidade de vida, digamos assim, melhor. Também um pouco mais de liberdade. As universidades vão ter um pouco mais de liberdade para a sua pesquisa, menos dirigismo político. Então, é um momento, digamos assim, que se inicia com o governo Khrushchev de um pouco mais de liberdade dentro da União Soviética. Mais uma vez, pensar nessa ideia de liberdade é sempre um conceito muito complexo. Muitas das vezes você está imaginando que, professor, você está falando de liberdade comparando com o que se tinha nos Estados Unidos, comparando com o que se tinha de democracia nos Estados Unidos. É até normal se fazer essa comparação mediante um período que a gente está vivendo, exatamente nesse momento aí de Guerra Fria, onde tudo se comparava, União Soviética com Estados Unidos. Mas quando eu digo aqui liberdade, seria um pouco mais de liberdade política, digamos assim. Começa, a partir ali do governo Khrushchev, um investimento, um gasto cada vez maior em armamento, e aí, é claro, a gente está pensando aí nas bombas atômicas, que a União Soviética já tinha desenvolvido as bombas atômicas. O problema é que, como a gente já viu, digamos assim, nas aulas ali sobre a Guerra Fria, a ideia da bomba atômica ela começa com um modelo de bomba e ela vai sendo desenvolvida ao longo do tempo. Vale a gente destacar que a União Soviética cria a bomba mais poderosa, a bomba atômica mais poderosa de todas, a Tsar Bomb. Ou seja, tem um investimento de capital absurdamente grande na fabricação de bombas. E qual o problema de você investir tanto dinheiro nesse tipo de tecnologia? Como a gente bem sabe, a bomba atômica ela não vai ser usada diretamente contra o inimigo. No máximo, você faz o quê? Um teste nuclear para você mostrar para o inimigo o seu poder. Ou seja, a prática disso, ela traz um retorno econômico muito pequeno para a União Soviética. Vamos analisar aqui. Olha, eu posso dizer o seguinte, existe a ideia de eu fazer um teste nuclear. Ele vai dar um retorno político muito grande, porque o inimigo vai se sentir pressionado, vai se sentir com medo, mas o retorno econômico disso é praticamente nenhum. Eu estou colocando dinheiro num tipo de equipamento que eu nunca vou poder usar, no máximo como uma estratégia política. E é isso que vai, aos poucos, digamos assim, destruindo a economia da União Soviética, além do gasto com a tecnologia espacial. A gente volta a lembrar aí, a União Soviética, nessa chamada corrida espacial, que começa lá na década de 50, finalzinho da década de 50 e início da década de 60, a União Soviética ela vai ser a pioneira, entre outras coisas, ele coloca a foto, a cachorrinha Laika, o primeiro animal, né, que vai para o espaço. Ou seja, para investir em tudo isso, vai precisar de muito capital, de muito dinheiro, do qual a União Soviética vai deixar de lado outros investimentos ou deixar de lado outras prioridades. Quando você coloca um investimento tão alto nesse tipo de tecnologia, nesse tipo de gasto com armas e corrida espacial, você acaba deixando de lado outras situações, como, por exemplo, a produção agrícola. Então, tudo isso, de certa forma, vai dificultar a economia da União Soviética ao longo do tempo.
Por mais que a gente na década de 60 esteja passando aí pelo auge do desenvolvimento da União Soviética, com tudo aquilo, com armas nucleares, corrida armamentista, e ali parecia que a União Soviética realmente seria o bambambam do planeta, junto com os Estados Unidos, é claro, mas você vai começar a perceber ali que faltava investimento em outras áreas. E isso, a longo prazo, vai ser muito ruim para a União Soviética, principalmente nas décadas subsequentes. E essa corrida armamentista vai gerar um gasto tão grande e uma crise financeira dentro da União Soviética que começa a gerar problemas, inclusive políticos. O que vai acontecer? O Nikita Khrushchev ele acaba morrendo, vai ter uma série de outros líderes dentro da União Soviética que acabam, todos eles, é uma sequência aí, o sujeito vai ser o líder da União Soviética, fica por pouco tempo e acaba morrendo. O outro fica por pouco tempo e acaba morrendo. Até chegar a ser eleito o Mikhail Gorbachev. E quem era o Mikhail Gorbachev? Ele vai ter uma característica muito diferente dos outros comandantes da União Soviética. O Gorbachev, ele não vai ser daqueles líderes da época da Revolução, ele já vem depois, ele vai ser formado, digamos assim, na época do Stalin e vai começar a ter a formação política dele, Gorbachev, já na época do Khrushchev. O Gorbachev também vai ser um crítico ao personalismo feito pelo Stalin. Ele, Gorbachev, desde o começo da sua atuação política, sempre vai levar para uma ideia de modernização da União Soviética e, mesmo com todas essas ideias, digamos assim, inovadoras, ele acaba ganhando espaço num momento de conservadorismo muito grande, de comandos conservadores muito grande do Partido Comunista da União Soviética. O Khrushchev ele vai ganhando espaço, até que ele consegue ser eleito, digamos assim, chegar ao comando do país. E quando ele chega no comando do país, ele vai pensar duas grandes políticas, desenvolvimento econômico e político também da União Soviética. E a primeira grande sacada dele, vai ser criada a Perestroika. E o que quer dizer isso? A ideia de reestruturação econômica, tá? Basicamente você abrindo determinados setores da economia para a iniciativa privada. Qual era a ideia dele? Você dinamizar a economia da União Soviética, monetizar, gerar capital dentro do país. E para você gerar esse capital, entre outras coisas, você tem abertura para iniciativa privada. Pessoas que querem, de fora da União Soviética, investir, colocar empresas que gerem capital. E isso vai gerar, de cara, uma ação contrária, digamos assim, pela ala conservadora do Partido Comunista. Muita gente não vai gostar desse modelo de estrutura, de reestruturação feita pelo Gorbachev. As pessoas vão ficar com o pé atrás. Não só isso, o Gorbachev ele vai além da reestruturação econômica. Ele vai pensar uma transparência política através da glasnost. E o que é essa transparência política? A possibilidade de maior liberdade de expressão, liberdade aí de você ser contrário ao Partido Comunista, não ter aquela ideia de que o partido fala e todo mundo tem que aceitar, você pode ser contrário a tudo isso, e você pode não ser ligado diretamente ao Partido Comunista para se candidatar ou para ser eleito comandante dentro de uma cidade ou propriamente dentro de uma dessas repúblicas cujo poder estava na mão da União Soviética. Para além disso, o Gorbachev vai fazer vários encontros com os presidentes dos Estados Unidos, em destaque o Ronald Reagan. Então, você tem um momento ali de maior diálogo da União Soviética com o mundo exterior, com o mundo fora do socialismo. E isso também vai gerar uma série de problemas para o próprio Gorbachev, principalmente com essa ala mais conservadora do Partido Comunista. Escalada de poder de outro grande líder, que é o Boris Yeltsin. Quem é o Boris Yeltsin? É um político que, contrário ao modelo de centralidade de poder do Partido Comunista, vai chegar a ser prefeito de Moscou,
mostrando ali ser contrário a essas ideias, chega a pedir para ser retirado do governo, porque ele não aceitava as ideias do Partido Comunista. Com a Glasnost, o Boris Yeltsin ele acaba se distanciando ainda mais do Partido Comunista e tendo uma atuação mais, digamos assim, apartidária. E aí ele tem uma atuação não vinculada a nenhum partido. O que vai acontecer? Observando todas essas situações, o governo do Gorbachev, a ascensão cada vez mais forte política do Boris Yeltsin, uma pessoa que está saindo do Partido Comunista, tendo uma visão mais ampla da coisa, os conservadores vão pensar a possibilidade de um golpe, vão organizar um golpe de Estado e o objetivo era tirar o Gorbachev e retomar as ideias conservadoras de antes do Gorbachev. Nesse momento ali, o Gorbachev ele estava na Crimeia, né? Numa casa, digamos assim, como se fosse uma casa de campo, tá? Ele não estava diretamente lá no palácio do governo e os comunistas eles tomam poder, ficam lá no palácio do governo, posicionam o exército para protegê-los no palácio do governo e eles esperavam que a situação fosse regularizada com o poder ali na mão dos conservadores. O problema é que o exército não vai apoiar, ou os principais líderes do exército não vão apoiar esses conservadores. Muitos vão ser contrários a essa ideia, porque apoiavam propriamente o Gorbachev. E pensando nesse racha, digamos assim, dentro do próprio exército, vai ganhar ainda mais força a liderança do Boris Yeltsin. E aí, isso aqui olha, é uma imagem extremamente simbólica. Bem aqui, olha, ao centro, a gente tem o Boris Yeltsin fazendo um discurso em cima de um tanque de guerra. Esse discurso filmado, e ele em cima de um tanque de guerra, dizendo que não ia aceitar o golpe de Estado promovido por aqueles setores conservadores. Ele vai liderar o Boris Yeltsin uma contra-revolução para a retirada desses conservadores e para soltar o Gorbachev, que estava preso lá na Crimeia. E a partir daí, o Boris Yeltsin vai, junto com outras repúblicas, com os presidentes de outras repúblicas, como, por exemplo, da Ucrânia e da Bielorrússia, organizar a Comunidade dos Estados Independentes, a CEI, colocando fim, em 1991, à União Soviética. Deixa de existir a União Soviética e a CEI é uma transição entre a União Soviética e um governo independente. Aí passa a existir, ou voltar a existir, a Rússia, a Ucrânia, a Bielorrússia, Uzbequistão, Tajiquistão e por aí vai. Todos aqueles países, todas aquelas repúblicas que eram unidas, agora passam a ser independentes com o fim da União Soviética. Agora acabou, obrigado por assistirem essa aula, até a próxima, valeu!